Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que a gente possa recebendo as suas bênçãos, bênção de paz, saúde e alegria, que a gente possa levar para os nossos ambientes, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de lazer, para todos os nossos irmãos possam receber essa irradiação das bênçãos que está sendo fluidificado nesse ambiente. Pais, amigos, parentes, até aqueles irmãos que eventualmente nós possamos imaginar que são inimigos, mas que não são inimigos. São irmãos que nós temos hoje uma relação enferma, mas que carecemos, a partir da fluidificação dessa energia positiva, a gente possa levar raios de positividade e restabelecer novamente um caminho de paz com Ele. Lembrando do que falou o Mestre Jesus, reconciliai com nossos inimigos enquanto estamos na caminhada. Então que a gente procure, a partir desse momento, a partir desse instante, e com essa energia tão boa desse ambiente, a gente possa fazer caminho de reconciliação. Primeira vez que eu venho nesse ambiente, nessa casa, é uma alegria muito grande, ao passo que eu desejo tudo e muito sucesso para cada um de vocês. Que nesse ano de 2026, a gente possa lembrar o que diz a oração de São Francisco. Que sejamos instrumento, cada um de nós, lembrando que possamos ser instrumento. Que os ambientes a gente onde frequenta, a gente possa sair de lá melhor do que entramos. Que a gente possa levar instrumento de combater o ódio, a discórdia, a desavença, as trevas e a tristeza. Lembre sempre que a gente possa lembrar que os ambientes onde a gente passa, a gente pode voltar a eles. E voltando a eles estejam melhor do que quando a gente lá esteve. Nós vamos falar um pouco e refletir sobre um tema que é muito caro e muito querido, a doutrina espírita. Reencarnação, nascer de novo, renascimento. Essa oportunidade, a reencarnação é sobretudo uma oportunidade. Mas é preciso a reencarnação? Por que a gente tem que renascer? Qual a necessidade? Tem limites de reencarnação? Quantas reencarnações a gente pode vir? Será se está na mesma medida do que disse Cristo no seu diálogo a Pedro? Pedro, perdoa 70 vezes 7. Nós vamos ter, então, essa oportunidade de ter 70 vezes 7 reencarnações. E onde vamos reencarnar? Sempre vai ser aqui na Paraíba, no Nordeste, no mesmo núcleo familiar, ou muda um pouco a configuração? Foi a doutrina espírita quem criou, quem talhou a reencarnação? Por que é que os nossos irmãozinhos católicos proíbem o ensinamento desse princípio tão fundamental e tão importante para a gente? O que diz a Bíblia? O que diz a ciência? Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse tema tão importante. E para a reflexão nós trouxemos como fonte o que é mais basilar, a literatura mais importante para nós, espírita cristã, que é a Bíblia. A Bíblia traz capítulos, traz livros de extrema importância talhando esse tema. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, traz por demais uma reflexão. Mas nós temos também, no nosso Pentateuco kardeciano, onde foi se codificando a doutrina, nós temos também muitas reflexões e ensinamentos. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, o Livro dos Espíritos são divididos em 4 partes. Na segunda parte, nós temos o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, onde nós temos a fundamentação teórica desse tema tão importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação, nós temos igualmente o capítulo 4, que Cristo fala, intitulado Uma Fala de Cristo, que é necessário renascer de novo. Então, efetivamente, nós vamos refletir tendo essas fontes. E aí fica o convite para que a gente possa sempre se debruçar sobre o que é mais básico e mais importante em termos de literatura para nós espíritas cristãs, que é a Bíblia e o Pentateuco kardeciano. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. E nesse contexto, rememorizando
o que nos apregoa o Livro dos Espíritos. Na introdução tem o item 6, onde Kardec traz uma reflexão e um resumo sobre a doutrina espírita. E nesse resumir feito por Kardec, Kardec traz vários princípios, dentre eles a possibilidade de ir e vir entre dimensões diferentes, a reencarnação, a imortalidade da alma. Nós não somos eternos, só Deus é eterno. Nós somos criados em um determinado momento, mas após a criação, nós somos imortais. A comunicação entre os dois mundos, a mediunidade. Não obstante, estamos em diferentes padrões, em diferentes mundos, encarnados, desencarnados, mas é possível a comunicação. A evolução permanente, nós estamos permanentemente evoluindo, encarnação após encarnação. E Deus como ser absolutamente bom e justo, princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Deus onipresente, Deus onisciente, Deus único, só existe um Deus. Jesus Cristo foi um espírito extremamente evoluído, o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Mas Cristo foi criado, não é tal qual Deus, criador incriável, eterno. Cristo foi criado assim como nós, cada um de nós, criado simples e ignorante. E a partir do esforço dele, o trabalho incessante de Jesus Cristo, ele consegue chegar ao grau de pureza, ao grau de espírito puro. Todos nós também poderemos chegar a esse grau. Como o próprio Cristo falou, nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Todos nós, um dia, seremos anjos. Todos nós que aqui estamos. Todos, sem exceção. Não é, André Ribeiro? Sem exceção, nós vamos ser todo anjo um dia, porque foi a promessa dele. Nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. E nós temos instrumento para se chegar lá. A atração do amor de Deus é tão grande, é como um imã nos atraindo a Ele. E o poder de atração de Deus é tão grande que vai vencer as nossas resistências. As pessoas mais recalcitrantes, mais resistentes ao caminho crístico, vai ser vencido pela exaustão e vai ao caminho do crescimento. Jesus Cristo nos diz, caminho, verdade e vida. E todos nós, um dia, seremos anjos. Esse é o caminho que nós iremos efetivamente seguir. E aí fica a pergunta que nós levantamos. Foi a doutrina espírita, Kardec, talhando em 1857 o Livro dos Espíritos, foi ele quem criou a reencarnação? A reencarnação é um princípio, é um instrumento esculpido e criado por Allan Kardec? Não é, né, Adriana? Não é. Bem antes de Jesus Cristo, bem antes da doutrina espírita, já existia a discussão e o ensinamento desse princípio tão inteligente, desse princípio tão importante, com uma capacidade e com uma função tão relevante. Os budistas, 500 anos antes de Cristo, os hinduísmo, 3.000 anos antes de Cristo, religiões ou tradições religiosas de cunho, de fundamento indiano, já se discutia a pré-existência da alma, já se discutia a pluralidade da existência. Pitágoras, filósofo grego, bem como Sócrates, igualmente filósofo grego, o berço da sociedade ocidental, já se discutia a pré-existência da alma, se discutia a pluralidade da existência com o nome de reencarnação. Sócrates, assim como Jesus Cristo, ele teve muitos ensinamentos através de discursos, de conversas. Sócrates usou a maiúscula socrática, que era perguntas e respostas. Tal qual Kardec fez no Livro dos Espíritos, com 1019 questões, Sócrates também fazia. Ele estimulava as pessoas a buscar a verdade dentro de si. E ele não escrevia, mas Platão, seu discípulo, no livro Fédon, ele escreveu a pré-existência da alma, a reencarnação. Então, bem antes de se discutir, Kardec trazer à luz da reencarnação, já o hinduísmo, o budismo, os filósofos gregos já tratavam desse assunto. Uma diferença da nossa concepção. Nós compreendemos a reencarnação e o caminhar do espírito sempre numa marcha evolutiva, gradual e evolutiva. Já os nossos antecessores
compreende que existe o que se chama de metempsicose. O que é isso? É uma transmigração do mesmo espírito em corpos de animais diferentes. Assim sendo, Valdo, nessa encarnação, veio como ser humano, mas na próxima ele pode vir como passarinho, na outra ele pode voltar a vir como ser humano, na outra ele pode vir como jacaré. Há uma treliça, onde você pode, na encarnação, vir intelectualmente, moralmente mais elevado e depois você descer. Você pode ir subindo e descendo. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, traz um novo entendimento. Diz que permanentemente nós não retrogrademos, nós não retroagimos, nós estamos sempre evoluindo, sempre crescendo. Na pior das hipóteses, nós estacionamos. Mas graças ao amor divino, e o amor de Deus é muito grande por sobre nós temos instrumento entre o saber, o amor e a dor, para que a gente vença essa máscara, ou esse instrumento, esse vestido tão forte que a gente tem, que a gente vença e a gente tenha permanentemente em evolução. Então, a concepção e a criação, o entendimento desse princípio de grande relevância para o nosso crescimento espiritual, em termos históricos, não foi criado por Allan Kardec. E aqui no Brasil, ele não se limita, em termos de espaço de compreensão, espaço físico, não se limita aos espíritas. Existe uma estudiosa que fez um mestrado, um doutorado, melhor dizendo, em Juiz de Fora, a doutora Sandra Maciel, e no doutorado dela, o tema era os casos sugestivos de reencarnação no Brasil. E a doutora Sandra Maciel coloca na sua tese uma pesquisa da Folha de São Paulo, no qual 37% dos entrevistados diziam acreditar na reencarnação, como instrumento de verdade e de bonança. 37% acreditam na reencarnação. Só que se a gente vê o estudo feito pelo IBGE, periodicamente feita as pesquisas do IBGE, dentre as pessoas que se declaram espíritas, nós temos apenas 1,8%. Era 2,2% e na última pesquisa de 2020, 1,8%. Ou seja, nós temos 37% que acreditam na reencarnação e só 1,8% são espíritas. Então, veja, em termos de expansão histórica, temporal, a reencarnação vai além do espiritismo. Em termos de expansão espacial, a reencarnação vai além do espiritismo. Outra designação religiosa, como os irmãos católicos, muitos deles acreditam na reencarnação. Mas aí você poderia me perguntar, e Valdo poderia indagar, Vicente, mas por que é então que o catolicismo proíbe o ensinamento? Proíbe, dentro dos seus princípios doutrinários, proíbe que se discute e se acredite na reencarnação. Na realidade, nem sempre foi assim. Nos primórdios, no cristianismo primitivo, as inspirações do ensinamento judaico, se acreditava, o cristianismo acreditava na reencarnação. Ao longo do tempo foi se repensando, e no ano de 553, no concílio de Constantinopla, a Igreja Católica faz muito dos seus concílios para discutir dogmas e doutrina, e em 553, convocado pelo imperador bizantino, Justiniano, e por Teodora, foi ter uma reunião para discutir vários temas, dentre eles a reencarnação, ou a pré-existência da alma. E nessa conversação, Teodora influenciava os bispos que fazem parte do concílio para um repensar. Ocorre que Teodora, ela tinha no Império Bizantino uma coordenação, era co-administradora do Império. Ela, enquanto imperatriz, casada com o imperador Justiniano. Mas o pretérito dela, de Teodora, ela tinha sido cortesã, tinha sido uma prostituta, antes de conhecer Justiniano e se tornar imperatriz. E quando ela se torna imperatriz, com muito poder e muita força, ela manda que se recolhe todas as prostitutas e seja enclausurada, e a força, e a crueldade, e a maldade, ela estava exigindo a conversão de todas as ex-colegas de trabalho, de todas as prostitutas que foram presas. À época, e ainda hoje nós concebemos, na reencarnação existe a lei do retorno.
Ora, algumas coisas que nós fizemos em encarnação passada, nós precisamos resgatar nessa reencarnação. E essa ideia não agradava a Teodora. Ele disse: gente, eu estou sendo aqui cruel com as moças que eu mandei prender, na outra, quem vai sofrer sou eu. Eu estou humilhando, na próxima quem vai ser humilhado sou eu. Eu não quero essa história, não. Próxima, esse negócio de voltar para a reencarnação para vir sofrer, lei do retorno, não quero isso, não. Então, elas, junto com Justiniano, pressionaram o Papa e os bispos para, em decreto de uma canetada, se proibir a reencarnação. Em canetada, se proibiu o princípio. Mas se proibiu esse princípio da reencarnação, em termos de estudar, em termos de aceitar, proibiu-se na doutrina católica. A Bíblia continuou com seus ensinamentos relacionados à reencarnação. A Bíblia fala passagens envolvendo diretamente Jesus Cristo. Não são passagens de epístola de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago, que são fenomenais, são de grande espiritualidade, mas são ensinamentos diretos de Jesus Cristo, mostrando a reencarnação como fundamento de um princípio verdadeiro, existente e necessário, merecedor para cada um de nós. Nós trouxemos algumas passagens bíblicas, porque se formos tratar de todas, iríamos demandar muito tempo, seria um seminário. Então a gente trouxe algumas passagens que tem no Evangelho de João e outras no Evangelho de Mateus. João foi um evangelista mais espiritualizado e não faz parte da linha sinótica. João falava para os gentios. Já Mateus foi um evangelista sinótico, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles narraram os mesmos fatos, só que uma visão diferente. Enquanto Mateus fazia uma linguagem para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. Eles falavam linguagens próprias, de melhor capacidade de entendimento. João nos traz mensagens importantíssimas e fundamental a partir de passagens que Cristo vivenciou. Dentre elas, tem uma passagem muito interessante e muito elucidativa, de muito ensinamento, que é relacionado ao cego de nascença que está no tanque de Siloé. Esse cego está lá mendigando, e ao mendigar, os discípulos de Cristo, passando junto com Cristo, perguntam: Cristo, aquele cego que está ali, perto do tanque, quem pecou? Ele ou os seus pais? Eu vou ler essa passagem para ficar mais fiel ao texto. Eu gosto de estudar pela Bíblia de Jerusalém, que é uma que tem uma tradução que a gente confia muito, e a passagem da literalidade, para mostrar como a gente está próximo da Bíblia. A passagem diz assim: cura do cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas era para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, temos que realizar as obras daquele que me enviou. Olha que texto lindo, texto bíblico lindo e cheio de ensinamentos. A gente pode, sobretudo, destacar dois grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento, quando o discípulo pergunta: Mestre, quem pecou? Valdo, foram ele, o cego de nascença, ou os pais? Os judeus têm a compreensão que os pecados ou erros que nós cometemos nessa encarnação, na próxima ou na mesma encarnação, nós vamos ter que resgatar, nós vamos ter que expiar, para que a gente possa, dentro do processo de lei de retorno, a gente está sempre no processo evolutivo. E aí a pergunta: quem pecou? O cego de nascença ou os pais? Mas ora, se foi o cego de nascença, como ele podia ter pecado? Se só existisse uma existência, se só existisse uma única vida, como pode um cego de nascença pecar? Então a concepção judaica que Cristo abraçou também é que esse pecado do cego de nascença foi uma outra encarnação. No mínimo raciocínio lógico, a gente compreende que estamos se referindo, Cristo se referia a outra encarnação. Então, aqui está fundamentado de forma clara a existência, a veracidade da reencarnação como instrumento necessário e importante para a nossa evolução. E aí tem um outro ensinamento dado por Cristo.
ele veio cego para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós reencarnamos, sobretudo, por 3 propósitos, ou por 3 funções. Expiação, prova e missão. Resgatamos por expiação, prova e missão. Expiação como resgate. Aquele desvio do nosso caminho, através de um resgate, de uma reflexão, nós vamos voltar ao caminho apregoado por Jesus Cristo. Daí que a gente expia. Espiar como resgate. Provar, quando nós estamos na erraticidade, estamos em processo de estudo, nós precisamos fazer como se fosse uma prova prática. E o terceiro, por missão, por uma atividade, para que se possa obrar nele as obras de Deus, os trabalhos de Deus, o amor de Deus. Meus irmãos, Deus é soberanamente bom, justo e amoroso. Tudo em Deus fundamenta-se aqui na reencarnação 2 grandes princípios: a justiça e o amor de Deus. A justiça e o amor de Deus. A reencarnação nos permite esse resgatar. A justiça, a reencarnação, vem se estabelecer uma justiça. Se nós pecamos, como falavam os judeus, nós temos a oportunidade. Nós temos, cada um de nós, temos sofrimentos, temos dores, ninguém está isento disso. Mas o amor de Deus e a justiça nunca nos abandonam. Nós nunca estamos só. Através do anjo da guarda, através da espiritualidade superior, nós somos sempre protegidos e amparados. Nunca estamos só. As dores que eventualmente nós temos, e ninguém está isento. Isso aqui é um planeta de prova e expiação. As dores, porque nós necessitamos e merecemos. Necessitamos para quê? Para evoluir. O amor de Deus é tão grande que ele nos atrai ao seu caminho, ao seu abrigo. Nós, um dia, todos nós seremos anjos através da oportunidade, a oportunidade da reencarnação. Nas idas e vindas, nós vamos nos ajustando e crescendo espiritualmente, moralmente, intelectualmente. As asas do voar, intelectual e moral. O amor de Deus fundamentado desse instrumento da reencarnação. Ainda no livro de João, nós temos uma outra passagem extremamente bonita. No capítulo 3, esse do cego de nascença é o capítulo 9. No capítulo 3, nós temos uma outra passagem muito interessante. É quando Cristo conversa com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu. E enquanto fariseu, ele tinha muito prestígio. O fariseu era um segmento do judaísmo de um grupo de pessoas que tinham a capacidade de interpretar as leis mosaicas ou as leis judaicas. O judeu tinha 613 leis, volume muito grande. Só 10 eram de origem divina, 603 de origem humana. E quem interpretava, analisava, os juízes, no caso, eram os fariseus, os intérpretes. Aquelas pessoas, aquele grupo, que tinha um poder tão grande que era através dele que era conduzido as condutas dos judeus. Eles se reuniam num grupo chamado Sinédrio, de 71 anciãos, sacerdotes, para tomar decisões das condutas dos judeus. Quem julgou Jesus Cristo foi o Sinédrio. No momento, inclusive, Nicodemos fazia parte e defendeu Cristo. Tempo depois, quando Cristo desce martirizado da cruz, Nicodemos vai ao socorro, lava o corpo de Cristo e faz seu sepultamento. Nicodemos era um fariseu. Ele estava vivenciando na mais alta casta, do mais alto grupo entre os judeus, enquanto fariseu. E vai conversar com Cristo numa passagem extremamente simbólica, inteligente e elucidativa, e que traz no seu fundo da conversa, na sua base da conversa, nos traz a veracidade da reencarnação. Só para a gente manter essa literatura mais rápida, mais direta com a Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio falar com Cristo. À época, ele teve vergonha de falar com Cristo porque ele era da casta. E Cristo era um mestre marginalizado. Era aquele mestre que os judeus estavam tendo repulsas por ele. Mas Nicodemos já identificou a inteligência de Jesus Cristo.
E aí Nicodemos disse: Rabi, o mestre, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazem, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, essa palavra é de Cristo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante nesse diálogo dois elementos extremamente importantes. Cristo traz à tona a necessidade de nascer de novo, a reencarnação. A reencarnação é uma veracidade trazida por Cristo e está posta de forma direta na Bíblia. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Esse ensinamento de Cristo, nós temos perfeito e forte alinhamento com ele. O que nós pregoamos é que é necessário nascer de novo no nosso processo evolutivo para chegar ao mundo celeste. É preciso nascer de novo para que a gente possa ser espíritos puros. Não foi a morte de Cristo ou o sangue de Cristo. Não é eu achar, no fim da minha vida, me converter a Cristo que eu vou ser salvo. A salvação vem de dentro da gente. Na pluralidade das existências, com nossos esforços em nos melhorar, em superar os nossos vícios, em lapidar nossas virtudes. Cristo que nos ensina aqui, quem não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Quando Nicodemos diz: Rabi, eu sei que tu és um espírito que vem de Deus, porque só vindo de Deus pode ensinar tanto quanto tu dizes. Nicodemos estava trazendo a ideia de espíritos que nasceram privilegiados, que essa era a concepção judaica. Alguns eram privilegiados e viam como anjos, outros eram anjos decaídos. E Cristo corrige essa fala dele. Cristo disse: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cristo traz a correção. Não existe ninguém que nasceu melhor do que outro. Eu nasci simples e ignorante, assim como Valdo, assim como Elza, como Adriana, como André. Todos nós nascemos simples e ignorantes, porque essa é a bondade e a justiça de Deus. Deus não tem os escolhidos. Todos somos os escolhidos. Todos somos fruto do amor de Deus. Até Jesus Cristo nasceu simples e ignorante, foi criado simples e ignorante. E aí Cristo ensina mais a Nicodemos. Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Não te admiras que eu fale. Vós deveis nascer de novo. Vós deveis nascer de novo. Essa é uma fala de Cristo na sua conversa, no seu diálogo com Nicodemos. Vós deveis nascer de novo. A reencarnação, a pluralidade das existências. E Cristo ainda nos fala de duas criações separadas. Carne, quem nasce da carne, a água, é carne. Quem nasce do Espírito, é Espírito. Diferentemente do que os irmãos católicos, que no concílio de Constantinopla dizia: a existência, não existe pré-existência da alma. O nascimento, a criação dos dois, carne e Espírito, ao mesmo tempo. Cristo disse que não. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Cristo acrescenta: o Espírito é como o vento. Nós não sabemos de onde vem. E não sabemos como vai. Ele vai para o caminho do Pai. Nós vamos chegar pela atração magnética enorme de Deus, nós vamos chegar ao mundo celeste. Mas de onde vem e para onde vai, nós não sabemos. Existem outros ensinamentos de Jesus Cristo, e aí remetemos mais ao Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, e aí a preocupação de Mateus, que escrevia para os judeus, e os judeus entendiam que o Messias, Jesus Cristo, devia ter como precursor Elias. Essa era uma profecia feita por Isaías. Tudo que Isaías previu, Cristo realizou. E aí fazia a fundamentação da crença dos judeus. Era acreditar na profecia feita por Isaías. Isaías dizia: antes que venha o Messias, deverá advir um precursor, uma pessoa para traçar os seus caminhos. Numa conversa dessa, está em Mateus 11, João Batista já preso, ele pede a seus discípulos para ir conversar com Jesus e perguntar: tu és mesmo o Messias ou devemos esperar
outro a ser enviado. E Jesus disse, responde aos discípulos de João Batista: vai e dizeis que os coxos andam, os leprosos ficam purificados, os cegos veem, os endemoniados ficam limpos. Ou seja, Cristo foi aquele que veio trazer a cura do corpo, mas ele queria atingir a alma, como efetivamente ele trouxe. Ele estava trazendo a cura do espírito. A utilização do corpo físico era só para uma reflexão. E ele fazia a cura das pessoas. E aí, efetivamente, ele responde isso aos discípulos de João Batista e acrescenta o que João Batista foi. E acrescenta a riqueza e a espiritualidade de João Batista, associando João Batista a Elias. Elias, e é interessante que a gente, antes de adentrar João Batista, que a gente reflita um pouco sobre Elias. Elias, ele foi um profeta que veio muito tempo antes e depois, e a sua história está escrita, está traçada no livro dos históricos, é o Velho Testamento, onde tem o livro de Reis. E uma das passagens mais interessantes, ou mais elucidativa para a gente aqui, é no capítulo 18, quando traça a disputa de Elias com os sacerdotes do rei ou do deus Baal. Acabe era o deus dos judeus. E ele, por uma questão pessoal, ele se tornou adepto, deixou Jeová, o deus judeu, para procurar o deus Baal. E por conta de uma desavença com Elias, Elias era muito impulsivo. Ele tinha muita veemência nas coisas dele. Parece com João Batista. E nessa desavença de Elias com Acabe, ele começou a ser perseguido. Os judeus estavam muito inquietos com esse deus Baal, que não estava trazendo as respostas que os judeus queriam. Num determinado momento, Elias chama os príncipes, 450 príncipes de Baal, ou sacerdote do deus Baal, para um desafio. Iriam subir ao Monte Carmelo e se construía 2 fogueiras. E sobre as fogueiras, um novilho imolado. Matava o novilho e colocava lá. E os 2 sacerdotes, os 2 grupos de sacerdotes, invocariam o seu Deus para que lançasse uma língua de fogo sobre aquele novilho imolado. E assim o fizeram. Os príncipes de Baal, em número de 400 e pouco, começaram a rezar, invocar, autoflagelizar, autoimolar, convocando o seu deus Baal para lançar uma língua de fogo e queimar aquele novilho. E não conseguiram. Depois, Elias sozinho invocou, orou, chamou o seu Deus para queimar aquele novilho. E efetivamente Deus mandou um fogo e queimou. Entendeu, Elza? Aquele novilho, no desafio, aquele novilho efetivamente queimou. E aí ficou constatado a superioridade, a unicidade de Jeová, Deus judeu. Elias mandou que se aprisionasse todos os príncipes de Baal, ou sacerdote, e degolou, cortou a cabeça deles. Tempo depois, veio na carne ou na pessoa de João Batista, e em processo de resgate, lei de retorno, ele perdeu também a cabeça, João Batista. Era um período de extrema violência, era muito violenta essa época de João Batista. Depois que Cristo diz aos discípulos de João Batista e a todos lá, que ele efetivamente era o Messias a ser enviado, que os coxos andavam, que os cegos viam, Cristo começa a fazer uma análise, uma dissertação sobre João Batista. E olha o que ele diz, vou usar também a literalidade do texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Desde os tempos de João Batista até agora. Mas quem viveu o tempo de violência era Elias. Cristo estava associando já. E os violentos se apoderaram dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiser dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se quiser dar crédito a mim, se quiser acreditar em mim, Valdo, há de saber que João Batista é o Elias que há de vir. Aqui é literal. Nós não estamos usando parábola,
nem simbolismo, é a literalidade da Bíblia. Essa palavra é de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que João Batista é o Elias. Isso é o processo de quê, gente? Reencarnação. Está literal. Na Bíblia, a Bíblia aceita como veracidade, nas palavras de Cristo, aceita a reencarnação. Não há assim, não, mas ele quis dizer essa parábola, ele quis dizer talvez, não, ele disse diretamente. Ele é o Elias que há de vir. Ainda em Mateus, no capítulo 17, tem uma outra passagem que Cristo relaciona Elias a João Batista. É quando Cristo vai no Monte Tabor, e lá no Monte Tabor ele chama João, Tiago e Pedro, que são três evangelistas dele, três discípulos que têm muito ectoplasma, é aquele cuja mediunidade tem a capacidade de materialização dos espíritos, e aí esses três sobem com Jesus Cristo, e Cristo lá no Monte Tabor se reúne com Elias e com Moisés. Esse momento é chamado da transfiguração. Do rosto de Jesus Cristo, de Elias e de Moisés, sai a luz feito sol. As roupas resplandeciam em muita luz. Pedro, sempre cheio de muita iniciativa, Pedro disse: Cristo, isso aqui está tão maravilhoso, vamos criar 3 tendas aqui, vamos ficar morando aqui? Aí Cristo disse a Adriana: não, ainda tem uma missão a cumprir. Nesse momento, os discípulos perguntam, dialogam com Cristo sobre o precursor, por aquele que vinha traçar o caminho de Jesus Cristo. Olha o diálogo como é. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que primeiro é preciso vir Elias? Respondeu Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. A João Batista. Os discípulos perguntam: Cristo, Elias não tem que vir primeiro do que você? Aí Cristo disse: não, ele já veio, vocês não reconheceram. Aí os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Isso é literal, gente. Está diretamente escrito assim. Não há parábola aqui, não há simbolismo. É a literalidade. Ou seja, a Bíblia tem várias passagens atestando a verdade da reencarnação. Esse princípio para a gente é tão importante. Esse princípio tão basilar e tão caro. Para nós, instrumento de evolução. Instrumento do amor, da bondade de Jesus Cristo. Mas a gente poderia perguntar: mas Vicente, eu vou procurar ser mais rápido, porque eu sei que o tempo está bem avançado. Mas Vicente, e a ciência, o que é que diz? Tudo bem, você nos mostrou aqui com passagens bíblicas que a reencarnação é show. E a ciência? Nós temos várias linhas de pesquisa na ciência sugestionando, evidenciando a verdade da reencarnação. E eu quero falar de ciência, eu não estou falando de religião. Existe uma pesquisa, um estudo, que a gente chama de memória de vidas passadas. Essas memórias, ou esse estudo, são de cunho voluntário. São estudos dos fenômenos paranormais. Por que paranormais? Porque está além da ciência, onde há relatos voluntários. Crianças que, ao dormir ou no lampejo, ele tem relatos ou tem visão de uma vida passada delas, de experiência de vida passada dela. É como o filho de Valdo, que está aqui e de repente o filho de Valdo começa a dizer: olha, eu fui piloto de avião e a gente fazia a rota São Paulo-Chicago e eu achava muito frio e a comida ruim. Mas esse relato de uma criança de 2 anos, essa criança não tinha como saber disso. Era algo muito fora da realidade da criança. Então se fazia esse relato. Existe um grupo de estudiosos que é coordenado por um cientista chamado Ian Stevenson, que é psiquiatra, professor da Universidade de Virgínia, que ele reuniu um grupo de estudiosos que começaram a catalogar casos de crianças que contavam histórias, relatos de vida totalmente diferentes da sua realidade atual. Ian Stevenson e seu grupo pegou caso desse no Brasil, Ceilão, na Índia, no Alasca, catalogou 500 casos. Desses 500 casos, ele pegou 200
que eles, olha, esses 200 dá para a gente estudar. Foi investigar esses 200. Foram até o local onde aquela criança vivia, fizeram várias perguntas, assim, como era o nome da solteira da sua mãe, que era a melhor amiga dela? Seu pai ia trabalhar com que transporte? Você conheceu sua esposa quando e como? Seus filhos nasceram aonde? Questões muito íntimos que aquela criança dizia ser na reencarnação passada. Depois que ele fazia essa entrevista, ele procurava identificar quem poderia ter sido aquela pessoa. Ah, esse aqui foi um piloto de avião. Então eu vou lá, que morou em tal local. Então ele ia procurar a família que aquela pessoa dizia ter sido. E checava, pegava as respostas das mesmas perguntas e checava. Olha, a resposta que a criança deu está muito coerente com a que os familiares dele deu. Então, fizeram esse estudo e desses casos, de 200 que ele estudou, 20 eram sem nenhuma dúvida atestando que era verdadeiro. Ele escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Esses 20 casos, ele é tipo estilo Allan Kardec. É melhor perder 10 verdades do que divulgar uma mentira. Então ele pegou esses casos que não tinham uma outra explicação. Não existe uma outra explicação a não ser a reencarnação. A ciência não deu uma resposta plausível. Então, olha, existindo, é uma situação paranormal. Nessa paranormalidade, não tinha como ter uma outra resposta, a não ser a reencarnação. Por isso que ele chama caso sugestivo de reencarnação. Ele não pode chamar de evidência o caso de reencarnação, porque a ciência não tem instrumento de medir. E precisaria ter algum tipo de instrumento e não tem. Então, dentro desses casos paranormais, ele chama de sugestivo. Não existe uma outra explicação. Não existe uma outra explicação. Existe uma outra linha de pesquisa, para encerrar agora, que a gente chama de regressão hipnótica. Diferentemente das memórias de vida passada, que são relatos voluntários, os casos hipnóticos, eles são desenvolvidos tratamentos de psicólogo e médico, na qual, por hipnose, é possível ver toda a vida do passado pretérito daquele paciente. De tal forma, cujo objetivo era tratar traumas atuais cuja origem foi no passado. Nós não estamos falando de religião nem de espiritismo, nós estamos falando de ciência. E a gente traz para esse debate aqui para mostrar que a ciência está evidenciando a verdade da reencarnação. O Conselho Regional de Psicologia aceita que, por regressão, vá até o útero. Vamos regredindo o passado daquela pessoa, por hipnose, regredindo até o útero. Só que, em muitos casos, o paciente foi em hipnose, em regressão. Em hipnose, ele ficava contando histórias do passado, mas chegava no útero e não encontrava a origem daqueles traumas. Um grupo de médicos, e aí eu insisto muito, só que pode fazer esse tratamento de regressão hipnótica são médicos e psicólogos. Isso não se deve fazer em casa espírita, isso é em consultório médico e psicológico. Nesse processo de regressão não se achava a origem. Um grupo de médicos e psicólogos do Brasil, que tinha à frente Alberto Almeida, que é um espírita palestrante do Pará, que já veio muito aqui na Paraíba. Alberto Almeida disse: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos além do útero. A ciência não aceita, mas a gente faz, e a gente vai ver de que forma a gente pode colaborar com esse paciente. Então, os médicos e psicólogos reencarnacionistas começaram a trabalhar além do útero. A dor do nascimento, o grito do nascimento, o choro do nascimento, o silêncio do útero, depois um silêncio maior ainda e, em seguida, os gritos e brigas do desencarne. Aí, aquela pessoa, aquele paciente, começava a falar, relatar histórias que nessa encarnação não tinha nenhum fundamento. Inclusive, muitas vezes, em idiomas diferentes. Idiomas diferentes. E nesse passar se achava a origem do trauma. Tem um caso específico, e agora para encerrar, tem um caso específico que é um paciente de Alberto Almeida. E esse paciente de Alberto Almeida tinha um pavor muito grande de enseadas. Enseadas é um avanço do mar e um recuo da terra. João Pessoa tem muito. E ela tinha um pavor muito grande de enseada. Tomava banho de mar, tomava banho de piscina, mergulhava em todos os locais, mas em enseada ela tinha um pavor. E um outro problema que esse paciente tinha era de casamento.
Tinha as relações afetivas, tinha namoro, noivado. Quando chegava perto do casamento, ela começava a ter desarmonia e acabava o casamento. Foi a Alberta Almeida, regrediram hipnoticamente até o útero, não encontraram a origem desse trauma atual e foram adiante. Foram a outra vida. E na outra vida, na regressão, essa pessoa relatou que, enquanto vivia na outra existência, ela era casada, numa briga com o marido amarrou numa enseada, o mar avançou e ela morreu afogada. Em razão disso, ela tinha trauma de enseada e tinha trauma de casamento. Com essa constatação, o grupo de psicólogos e médicos começou a trabalhar o trauma atual dela. Nesse sentido, a hipnose serve para tratamento de traumas atuais. Isso evidencia, isso não é religião, isso é ciência, mas evidencia a verdade que é esse fundamento tão importante da reencarnação. Nós temos, como falamos no começo, uma oportunidade, uma pluralidade muito grande de existências. O amor de Deus é tão grande, a justiça de Deus é tão grande, nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá, que quantas vezes for necessário nós vamos reencarnar. Mas não vamos deixar também só ali, eu sei que eu vou reencarnar outras vezes, então algumas coisas eu vou deixar para a próxima encarnação, eu vou melhorar. Não vamos aproveitar. A reencarnação é uma oportunidade. Vamos aproveitar e vamos ser um pouco melhor em algumas coisas, em alguns fundamentos, algumas virtudes. Vamos vencer alguns vícios nossos desde já. Nós estamos amparados, ninguém está só. Nós somos permanentemente intuídos, orientados. Nós temos um anjo da guarda do nosso lado. Nós temos a mensagem crística, o consolo e as orientações espíritas nos intuindo e nos auxiliando. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos melhorar e vamos crescer. Não vamos deixar para depois.